Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos na última aula falando sobre o Espírito Santo. Nesses últimos domingos nós tratamos quem é o Espírito Santo, como ele age, como ele agiu no Antigo e no Novo Testamento, como ele age em nossas vidas. Então, nesse instante, eu convido a todos a baixar as nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos ilumine por meio da sua palavra. Pai querido, graças te damos por esta manhã, oramos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos fale, Senhor, que o Senhor nos fale por intermédio do seu Santo Espírito e aplique essa palavra aos nossos corações. Abençoe a cada irmão que está aqui nessa manhã. Oramos assim e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, meus irmãos, nós estaremos falando sobre o fruto do Espírito. Mas, no sentido de tudo que nós vimos aí nos últimos domingos, e no sentido de como nós podemos aplicar isso em nossas vidas. Então, eu fiz aqui um ajuntamento, e nós vamos falar um pouquinho o fruto do Espírito Santo e a luta interior do crente. Nós, como crentes, ainda nós temos a velha natureza, a natureza pecaminosa, o velho homem arraigado nos nossos corações. Então, no sentido de ver isso e como o fruto do Espírito Santo pode agir e como nós podemos agir em nossas vidas, é o sentido dessa aula. Então, eu convido a todos a abrir as suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, de 16 a 26. Eu lerei os versos pares e convido a congregação a ler os ímpares. Gálatas 5, a partir do verso 16, diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, ela diz assim: o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essas palavras exaltam e expressam uma luta interior ainda que nós, como salvos em Cristo, apesar da habitação do Espírito Santo, mas uma carne lá dentro de nós milita dentro de nós. A carne é a parte da tríade do inimigo, como Lutero fala, o mundo, a carne e o diabo. Essas lutas ainda fazem parte do nosso viver. Então, dentro de nós existem duas naturezas. A natureza adâmica ainda, que está dentro de nós, a nossa carne, lutando contra a natureza do Espírito Santo que habita em nós, nós agora que somos salvos em Cristo Jesus.
Por isso que em Mateus 26, 41 diz, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E nessa luta intensa, meus irmãos, que o crente trava no seu interior, vence a natureza que é mais alimentada. Tem uma história que diz mais ou menos assim, havia um cachorro branco, ou um cachorro de A, ou um cachorro B, que a gente não pode mais falar cores, então um cachorro A ou B. Imagine você participando de uma rinha, numa briga de cachorros, e você quer que cachorro A vença. O que você faz? Alimenta o cachorro A e deixa o cachorro B sem comida e sem água. Aí nessa casa de aposta, alguma coisa, você faz isso, você ganha porque você deu alimento para o cachorro A. E no futuro, uma outra luta, você fala assim, eu acho que o cachorro B vai vencer. E o que você faz para ver isso? Você dá alimento para o cachorro B, alimenta, dá água, e o cachorro A, você faz o quê? Deixa sem alimento. Logicamente, quem vai vencer a luta é o cachorro B na próxima luta. Então, quando nós olhamos isso para dentro de nós, quando nós olhamos como crentes, quando nós começamos a dar vazão para a nossa natureza carnal, o que acontece? Nós vamos diminuindo o Espírito Santo em nossas vidas. Ao contrário, quando nós queremos ser mais santo, quando nós praticamos a santidade, o que pode acontecer? A carne vai se apagando e o fruto do Espírito vai se crescendo em nossas vidas. Então, o primeiro ponto que nós podemos ver, meus irmãos, é a luta do cristão. O que é essa luta do cristão? Veja, o Provérbios 4:23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes de vida. Então, quando a gente fala no meio cristão, no aconselhamento, tudo parte do nosso coração. As coisas que nós sentimos, as coisas que nós idolatramos, estão dentro do nosso coração, esse coração ainda carnal. E quando nós olhamos para dentro de nós, muitos de nós ainda guardam isso, e muitos de nós ainda separam um pouco sobre isso. Então veja Marcos capítulo 7, 21 diz, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios e os adultérios. Então vejam, meus irmãos, mesmo apesar de ter sido salvos, o Espírito Santo habitando em nós, ainda nós temos esse coração ainda pecaminoso, que vai ser só transformado na glória com Cristo Jesus. Enquanto isso, ainda nós temos essa luta árdua nas nossas vidas. E a luta do cristão, a palavra carne para Paulo quer dizer o quê? Que somos por natureza hereditária e a nossa condição é a natureza adâmica. Por causa do pecado de Adão lá no Éden, nós guardamos ainda essa natureza adâmica das nossas vidas. Nós temos esse coração pecaminoso, nós temos essa fonte nos nossos corações que ainda tem o desejo de coisas carnais. E como que nós lutamos isso? Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E a palavra Espírito, meus irmãos, para o apóstolo, é o próprio Espírito Santo, esse que nós estudamos todos esses domingos, que nos renova e nos regenera. Nós que somos cristãos, nós que somos salvos pelo sangue de Cristo, nós que fomos salvos da cruz de Cristo, agora nós somos pessoas regeneradas e esse Espírito Santo habita em nós. Então, quando a gente fala que dentro do homem pode haver ainda duas naturezas, e a aplicação que nós podemos fazer é o quê? O coração do homem está cheio da maldade, nele há desvarios enquanto vivem. Será que o nosso coração muitas vezes nos faz assim? Quantas vezes, com a boca que nós adoramos a Deus aqui nessa manhã,
nós saímos ali fora e maldizemos uma pessoa, um irmão? Quantas vezes que nós levantamos a mão aqui para louvar ao Senhor, quando nós saímos aí fora, nós agredimos algum irmão, alguma pessoa na rua? Então, dentro do nosso coração, meus irmãos, ainda existe isso. E do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O principal, Timothy Keller, analisando esses versículos, analisando a luta do cristão, ele fala a seguinte frase: o principal problema de nosso coração não é tanto o desejo por coisas ruins, mas nossos desejos são por coisas boas. Não é isso que acontece com a gente? Temos o desejo de casas lindas, carros lindos, empregos maravilhosos. Quantos desejos a gente tem? Desejo bom. Mas quanto a isso, nosso coração está lá dentro muito pecaminoso. Então o homem, o ser humano está caído. O pecado contamina todo o aspecto da nossa vivência. O pecado ainda está arraigado. Paulo, lá em Romanos, ele fala que é luta contra o pecado. E podemos ver nessa luta, a aplicação para nossas vidas é o quê? Temos a velha natureza e a nova natureza. Qual natureza que você está alimentando hoje, meu irmão? Qual a natureza que você está levando para a sua vida secular? Qual a natureza que você está desenvolvendo na sua casa, na sua família, com sua esposa, seus filhos, na igreja? A natureza carnal e a natureza espiritual. Baseado nisso, nós podemos ver as obras da carne. Veja o que o apóstolo fala. Quais são as naturezas da carne? Quando nós falamos natureza da carne, nós estamos falando do nosso coração interior, aquilo que está arraigado dentro ainda dessa natureza adâmica, que nós podemos errar, falhar e pecar. Veja o quanto tão grande é essa lista: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Veja, aqui vemos o nítido contraste. Nós temos essa natureza ainda dentro de nós, desejamos essas coisas. Está arraigado nos nossos corações. Nosso coração é pecaminoso e para isso nós precisamos o quê? A busca pelo Espírito. Então, num resumo sobre as obras da carne, nós podemos definir que elas são na área do sexo. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza e lascívia. Algum que pode ter uma certa dificuldade de entendimento é quanto à lascívia, que quer dizer sensualidade. O restante, eu acho que todos estão bem tranquilos o que significa sobre isso, né? Prostituição é errar, o adultério e tantas outras coisas. Impureza é aquilo que está no nosso coração. A outra área é a religião, idolatria, feitiçaria. Idolatria é o pecado óbvio de adorar imagens artificiais. A semana que vem nós vamos ver os mandamentos. E quais são os principais mandamentos? Não adorar outro Deus além de nosso Deus. Feitiçaria, quantas pessoas procuram aí ajudas, né? Principalmente a gente vê muito no lado católico, eu falo por causa da minha mãe, fazia assim, procurar ajuda, espiritismo e outras coisas. Então isso é muito perigoso, meus irmãos. Confie na palavra de Deus. A outra área que pode nos afetar é a área social: inimizades, porfias. Porfia
é uma contenda de palavras, uma discussão. Ciúmes é você ter ciúme de uma ou outra pessoa. Iras, você ser lascivo, iracundo. Discórdia, você ser uma pessoa que está discordando de tudo. Dissensões, facções e invejas. E a quarta área do físico, bebedices e glutonarias. Quanta gente fica aí no afã de bebedeiras. É perigoso isso, meus irmãos. A glutonaria também não deixa de pecado. Diz que esse crente não bebe, mas come, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque você está comendo demais, é porque está faltando para outra pessoa. Se você está alimentando demais, você está deixando de ajudar uma pessoa que está realmente passando fome. Baseado nisso, nós podemos fazer a seguinte aplicação na obra da carne. Os que praticam tais coisas, é o que Gálatas está fazendo, não herdarão o reino do céu. A palavra-chave é prática, que se traduz do particípio presente ativo de praçô, indicando durante uma ação em curso, é contínua. Então, você peca, a gente peca nesses pecados todos. Ninguém é perfeito, ninguém é santo na sua totalidade. Pecamos, mas o perigo, meus irmãos, é permanecer na prática desse pecado, é permanecer continuamente nisso. E nós podemos trazer algumas reflexões para a gente entrar no assunto da aula de hoje. Quais as obras da carne você enxerga em sua vida? Faça uma reflexão no seu coração. Dessas obras que nós analisamos aqui, o que você vê isso no seu coração? O que está pegando? Procure ajuda, meus irmãos. Ore ao Senhor. Nós temos aconselhamento na igreja, nós temos apoio de outros irmãos que podem orientar você a se separar disso. Quais são os super desejos que fazem que você pense ou se comporte sobre a ação desses impulsos? Então, se tem uma coisa que pratica, que tem o gatilho para você pecar, tire esse gatilho da sua vida. Uma coisa simples, né? Se você tem a tendência de pornografia ou de ver cenas no computador, desliga o computador. Tem um aluno no seminário, alguns anos atrás, que ele tinha essa tendência. Então, ele pediu para o professor se poderia entregar os trabalhos manualmente, para que ele não tivesse esse desejo de no computador. E ele foi aceito o trabalho deles manualmente. Depois, com o tempo, ele foi se curando disso. E hoje é uma pessoa que prega o evangelho muito por aí, uma pessoa excelente. Como você pregará para si mesmo o evangelho da graça e da aceitação com o intuito de destruir esses superdesejos? Então, prega o evangelho para você mesmo antes de pregar a outros. Indo para o assunto da aula agora, nesses poucos minutos que nos restam, nós vamos entrar no fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Muitas vezes nós ouvimos as pessoas falando os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito, meus irmãos, é uma coisa só. Paulo escolhe suas imagens com bastante cuidado. Muitas vezes nós vemos, quando é ensinada a lição sobre frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, um cacho de uva. É errado. Porque o cacho de uva, cada uvinha que vocês comem, é um fruto. Então, o cacho de uva tem vários frutos. Então, a fruta que mais traz um entendimento melhor sobre o fruto do Espírito, que são todas essas características que o crente deve ter, é uma laranja ou mexerica. Paulo, então, ele usa esse termo para o transporta para a agricultura. Vejam, há um crescimento gradual, a santificação faz um crescimento gradual. O Espírito Santo habitando em nós,
é um crescimento, é a santidade que nós vamos crescendo. Ninguém mede o fruto de um dia para o outro, mas a gente vê que o crescimento dela vai crescendo, até que torna-se essa linda e apetitosa mexerica. Crescimento inevitável. Haverá crescimento, meus irmãos. A santificação, o Espírito Santo habitando no crente, ele vai ter crescimento. Ele vai crescer na palavra, ele vai crescer na fé, no conhecimento do Senhor, na oração. E, além disso, ela tem raízes imensas. E essas raízes estão aonde? Na palavra de Deus. Nos rios de água viva. Na palavra do Senhor. E o crescimento é o quê? Simétrico. Veja a importância disso. Ninguém vai ter uma dessas características do fruto do Espírito, que são paz, amor, que mais? Alegria, mansidão, fidelidade, domínio próprio, benignidade, longanimidade e paz. Todos esses, meus irmãos, eles vão crescendo simetricamente, embora que alguns, por própria característica do ser humano, ela possa aparecer mais. Por exemplo, alguém que tenha mais domínio próprio. Oi? Pulei? Não. Então, ele não caiu aqui, desculpa, mas a gente vai falar sobre ela, tá? Bondade, são 9, isso mesmo, está certo, está faltando uma. Então, contrastando com essas obras da carne, nós temos o fruto do Espírito. Obras da carne são feitas por esforços próprios de uma pessoa, e o fruto do Espírito é o Espírito Santo que habita em nós. O primeiro, a obra da carne, contrasta com as obras da carne, e o fruto do Espírito é o que produz em nós uma forma de crescermos na palavra, nos santificarmos na palavra de Deus e crescermos espiritualmente. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma. A primeira é amor. A primeira característica do fruto espiritual é o amor, uma virtude suprema. 1 João 4,8 diz: quem não ama, não conhece a Deus. E o fruto coloca isso, porque Deus é amor. Então, para amarmos de fato, meus irmãos, precisamos de duas atitudes. A primeira é reconhecer que nós somos amados por Deus. Como nós reconhecemos isso? Porque Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Sabendo disso, então, nos obriga, nos capacita e nos intimida a amarmos as pessoas. E a segunda atitude é amar a Deus. Amar a Deus. Se você amar a Deus, você vai amar o próximo. Não tem como você amar a Deus e odiar o seu irmão. Você, com certeza, não tem o fruto do Espírito no coração. Se nós amamos a Deus, nós amamos o próximo. E isso é muito importante. Se você não ama o seu próximo, você pode até cantar louvores a Deus, mas você não ama a Deus, antes o torna mentiroso. Porque a palavra de Deus está falando, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deu a sua vida para morrer pelos nossos pecados. Só isso nos capacita e nos incita a amarmos os outros, a levar esse amor que Deus fez para dar a vida eterna para todos os crentes, para mostrar o Evangelho a tantas pessoas que estão morrendo no mundo. A segunda característica é a alegria. Vejam a palavra do dia: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Filipenses capítulo 4. Alegria é utilizada cerca, você sabe quantas vezes na Bíblia? 70 vezes.
Como nós podemos expressar essa alegria do Espírito em nossos corações? Expressamos por falta, como expressão de cântico, de louvores a Deus. Manifestamos essa alegria com um sorriso. Veja, não é riso, é sorriso perante Deus. E há uma outra expressão de alegria, que é o serviço cristão. Os tristes não dão dízimo com alegria. Os tristes não ajudam os outros com prazer. A alegria do cristão é o quê? Ajudar as pessoas em todas as suas dificuldades. Amar o seu irmão, amar as pessoas, como Cristo nos amou, deu a sua vida por nós. A terceira é paz. Vejam, percorrendo as páginas da Bíblia, nós encontramos cerca de 200 vezes a palavra paz. A paz, meus irmãos, é um amor em repouso, é uma tranquilidade íntima e perfeita, independente das circunstâncias. Podemos desfrutar a paz em 3 sentidos: paz com Deus, paz com o próximo e a paz interior. É disso que nós precisamos, meus irmãos, ter paz. E como temos paz? Em Cristo Jesus. Cristo é a nossa paz. Quando nós temos isso e saberemos que teremos a vida eterna, habitaremos com o Senhor todo sempre, essa paz que o Espírito habita em nossos corações, devemos levar para as nossas vidas. Devemos trazer isso para os nossos corações. Devemos trazer sempre, como Filipenses fala, não andeis ansioso de nada. Ao contrário disso, o quê? Coloque tudo na presença de Deus. Tenha paz com Deus. Porque se você tiver paz com Deus, as pessoas te verão e verão que você é uma pessoa regenerada e transformada por Deus. A quarta palavra é longanimidade. É essa figura mesmo, é uma granada, uma bomba, agora com um pavio longo, tá? Por isso que fala longanimidade. Quem está pavio curto não tem longanimidade. E é uma prática difícil, até na sua pronúncia, não é? Longanimidade, que quer dizer necessariamente uma palavra cumprida, porque a sua prática não é fácil. E tem a ver o quê? Com tolerância. Tolerância quando as pessoas nos agridem. Tolerância quando as pessoas nos ofendem. Tolerância quando as pessoas querem nos agredir. O que Paulo escreveu, e mesmo de si, nós devemos escrever acerca de nós mesmos, termos longanimidade. Que é uma pessoa mais longâmina que Paulo, bateram nele, foi preso, foi chicoteado, e sempre havendo tolerância. Então, a tolerância, meus irmãos, significa ter o quê? Paciência e se estourar lá longe, lá à frente. Permanecer assim uma pessoa crente, ter disposição para se mantiver calmo, tranquilo perante as adversidades. A quinta palavra, benignidade, significa dedicação ao bem. É a virtude que uma pessoa tem de fazer com que os outros se sintam à vontade em sua presença. É uma pessoa que tem benignidade, é um sentimento de empatia. Quem tem benignidade, as pessoas gostam de ficar perto. É o interesse que alguém tem do quê? De sentir o que o seu próximo tem. É a mesma coisa que seria no sentido de misericórdia, sentir o que o outro sente por nós. Ou o que a gente pode sentir pelos outros. Benignidade. Se o outro está angustiado, o benigno também se angustia.
Se o outro chora, o benigno também chora. Se o outro está de luto, o benigno anda e caminha com essa pessoa de luto, ou doente, ou tantas outras atividades. A sexta é bondade. Bondade, meus irmãos, significa Christodes. Refere-se à apresentação de propostas e de preocupação com os outros. Como nós podemos produzir bondade? Nós produzimos bondade quando reconhecemos a bondade de Deus, que nele significa perfeição absoluta e generosidade completa. Produzimos bondade quando reconhecemos que a bondade de Deus nos alcançou e nos alcança. Produzimos bondade quando temos interesse em perfumar a terra com Ele, com a palavra de Deus, com mostrar a inteireza de Deus em todas as coisas. Nós estamos, então, na sétima, o que é? Fidelidade. É uma palavra bastante, pistes. É a manifestação do fruto do Espírito que pertence à lealdade e à confiança. Jeremias declarou: misericórdias do Senhor, na verdade, nunca cessam, porque as suas misericórdias nunca falham, renovam-se a cada dia. Quem é o mais fiel desse mundo? O pastor Quaresma pregou hoje de manhã. Deus é fiel. Ele fez uma aliança, ele cumpriu a aliança, ele vai cumprir a sua aliança para a gente ter a vida eterna. Fidelidade, portanto, meus irmãos, é uma vida marcada por algumas qualidades, como exclusividade, confiarmos em Deus em todo o tempo. Verdade, confiar na palavra de Deus, que a palavra de Deus é verdade. Regularidade da presença do Senhor. Devemos, então, ser fiéis, como Deus foi fiel para conosco. E a oitava palavra é mansidão. É essa atitude humilde e gentil que é prudentemente submissa em cada ofensa. É uma palavra difícil. No Antigo Testamento, mansidão é o quê? Uma atitude de completa dependência de Deus. No Novo Testamento, mansidão é associada a um estado de espírito diante de Deus. Ser uma pessoa mansa, uma pessoa acordada, ser uma pessoa que tem a paz de espírito diante de Deus. Quantos mansos vocês conhecem? Não são fáceis de achar. Muitas vezes é complicado. E a nona palavra, meus irmãos, domínio próprio. O desenho é bem claro, né? O rabinho do cachorro segurando a coleira dele. O que é domínio próprio? Autocontrole. Veja, meus irmãos, domínio próprio não é endereço eletrônico, tá? Domínio próprio na Bíblia é isso. É sentido de várias maneiras nas versões bíblicas, mas os mais conhecidos é o quê? Autocontrole. Devemos ter autocontrole, domínio próprio sobre todas as coisas. Então, essas 9 características do fruto do Espírito devem estar arraigadas nos nossos corações. Nós aprendemos o quê? Que ela cresce simetricamente, embora algumas características das pessoas podem ser mais visíveis que outras características. Ela está abastecida pela palavra de Deus. Isso que ela está no nosso coração. E quando nós falamos que o Espírito habita em nós, ele está querendo mostrar isso. Efésios 4 fala: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Por fim, podemos concluir que diante desses 3 tópicos do corpo dessa lição, a luta do crente, a obra da carne, o fruto do Espírito, que o cristão deve fazer para ser vitorioso, o texto mesmo fala. Vejam,
Primeiro, crucificar a carne. Então, aqueles desejos da carne, você tem que crucificar com Cristo. A própria palavra fala, veja, e aos que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso que nós devemos fazer. Aquelas obras da carne crucificadas estão com Cristo Jesus. E a obra do Espírito, andar no Espírito. Ou que seja, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E como buscamos isso? Na palavra de Deus. O Espírito Santo habitando nos nossos corações.